Você se lembra da campanha Compartilhe uma Coca-Cola? Ela está de volta, 10 anos depois do sucesso mundial. Dessa vez, a Coca-Cola aposta na nostalgia e foca em conexões reais, especialmente com a geração Z. Além dos nomes nas embalagens, agora também teremos palavras motivacionais e mais opções de personalização. E olha só, se você não encontrar seu nome, é só escanear o QR Code na embalagem e criar a sua própria versão personalizada no Hub Digital. A campanha vai rolar em 120 países, incluindo o Brasil, com latinhas e garrafas trazendo os nomes mais populares e mensagens positivas. Gostou da novidade? Já encontrou uma Coca com o seu nome por aí? Comenta aqui embaixo.